Olá pessoal, retomando aqui as nossas aulas, né, nós temos que trabalhar o conceito de tributo. Então, o que é importante a gente destacar nesse tópico? Né? A Constituição Federal de 1988 não nos trouxe um conceito, então nós vamos utilizar aquele colocado lá no Código Tributário Nacional, no seu artigo 3º, que diz o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Qual que é o objetivo aqui? Né? Separar cada um desses itens para a gente compreender o que o legislador quis dizer. Então, assim, prestação pecuniária em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, né? Se possa representar. Qual que é a ideia aqui em relação a esse tópico? Os créditos tributários, a quitação deles ocorre via de regra através do dinheiro, mas existe a possibilidade dos entes públicos, aí União, Estado, Distrito Federal e Município, estabelecerem outras modalidades aí de pagamento, né, de quitação desses créditos tributários. A exemplo do que dispõe o CPN no artigo 156, no inciso 11º, a dação em pagamento através de um bem imóvel. O que significa isso? É possível a quitação, por exemplo, de um IPTU a nível municipal com a entrega de um bem imóvel à prefeitura, né, para fazer frente aí a esse valor que não foi pago pelo contribuinte. Então isso é possível. Né? Outra questão também que é importante, o STF já identificou que é possível a criação de novas hipóteses de extinção do crédito tributário, como eu coloquei aqui no material para vocês, através da legislação local. Então, aquele ente que tem competência para arrecadar aquele determinado tributo, ele poderia deferir outras modalidades além daquelas previstas no CTN, tá certo? Outra questão que é importante: tributo é toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, aqui está uma grande característica do direito tributário em relação ao pertencimento ao direito público, porque lá no direito privado vigora a autonomia da vontade, ou seja, eu realizo um contrato, eu celebro um contrato de compra e venda, por exemplo, porque eu tenho interesse, eu e a outra parte. Aqui no direito tributário a relação é verticalizada, e aí nós temos a incidência direta da legislação e o Estado atuando com seu poder de império, ou seja, não é um ato voluntário da parte. A cobrança do tributo ela não vai ocorrer se a parte desejar ou não, é imperativo. Vai existir a lei prevendo o recolhimento daquele determinado tributo e a parte não vai poder se opor caso ocorra aí o fato gerador. Então, o dever de pagar tributo é imposto pela lei, sendo irrelevante qualquer tipo de vontade das partes envolvidas. Outra questão: a cobrança de tributo ela não está relacionada a uma sanção por ato ilícito. Aqui reside a diferença pontual entre tributo e multa, enquanto que a multa é exatamente o que o tributo não pode ser. Né? A multa vai ser uma sanção, uma penalidade por um ato ilícito, enquanto que o tributo não. O tributo não é uma ilicitude. Ocorre a cobrança, ocorre o dever de pagar determinado tributo sempre que ocorrer no mundo concreto aquela hipótese abstrata prevista na lei. Ou seja, o sujeito vai ter que pagar IPTU porque ele é proprietário de um imóvel urbano. Quer dizer, não há nenhuma ilicitude em relação a esse ponto. Simplesmente ocorreu no mundo concreto, no mundo real, aquela hipótese abstrata prevista na lei. E aí aquele contribuinte, aquele proprietário daquele imóvel vai ter que recolher o imposto ao município. Outra questão também, não podemos ter nenhuma proibição, o tributo ele não pode ter um efeito confiscatório, porque o confisco é uma modalidade de pena. Se o tributo não pode ser uma pena, eu não posso ter nenhum tributo com este efeito confiscatório, ou seja, o tributo vai ser tão excessivo para o contribuinte que ele vai acabar perdendo os bens. Então não pode, daí que vem essa ideia de não poder existir este efeito confiscatório. Também, outra questão que é importante registrar, que vai haver cobrança de tributo mesmo se a atividade for ilícita. Então, por exemplo, o sujeito auferiu renda através do tráfico de drogas. No momento que ele aufere renda,
o fisco vai fazer a cobrança dele de imposto de renda. Não é analisada a licitude da atividade que está por trás daquela cobrança. Isso vai ficar para outras áreas do direito, como é o caso do direito penal. Aqui no direito tributário, a autoridade administrativa não vai se ater a este fato, que é o princípio do pecunia non olet, ou seja, o imposto ele não tem cheiro, tá? A atividade tributária do município, do estado, da União vai ocorrer independentemente da licitude daquele fato gerador. Outra questão, prestação instituída por lei. O tributo só pode ser criado por lei ou então um ato normativo de igual força, que a gente tem um exemplo aí da medida provisória de responsabilidade do chefe do executivo. Também outra questão importante, cobrada por ato administrativo plenamente vinculado, né? Ou seja, a atividade de cobrança do tributo ela está prevista na lei e é uma atividade vinculada, né? Não existe, a autoridade tributária não pode analisar se é conveniente, se é oportuno cobrar um tributo ou não. Digamos que um fiscal aí do município tem uma proximidade com algum contribuinte, e aí ele vai analisar se aquela pessoa está passando por uma dificuldade econômica, se aquele tributo é justo, a cobrança ou não. Não, isso não pode acontecer, porque justamente o ato administrativo é plenamente vinculado. Ocorreu o fato gerador, incidiu no mundo concreto aquela previsão na lei, a cobrança ela é devida, a atividade é vinculada, não existe espaço para escolha, justamente por conta do princípio da indisponibilidade do interesse público. Eu, como fiscal, não poderia dispor daquele recurso que vão ingressar aí nos cofres da prefeitura. Aí eu trouxe no finalzinho aqui uma questão importante para a gente analisar. Cuidado com as palavras vinculada e vinculado, né? Em relação à definição de tributo, a cobrança do tributo é atividade plenamente vinculada. Como eu falei há pouco, todos os tributos, se eu identificar a ocorrência de um fato gerador, de um imposto, de uma taxa, de uma contribuição de melhoria, de um empréstimo compulsório ou de uma contribuição social, eu como fiscal, eu devo atuar. A minha atividade administrativa ela é vinculada, isso para todos os tributos. Aí, em relação à hipótese de incidência, o que a legislação nos fala? Aí nós temos algumas divisões. Por exemplo, tributos eles podem ser vinculados, né? O fato gerador é uma atividade específica relacionada a um contribuinte específico, que é o exemplo das taxas e das contribuições de melhoria, que nós vamos trabalhar na sequência, ou então o tributo pode ter uma hipótese de incidência não vinculado. O fato gerador é uma situação independente de qualquer atividade estatal, que é o caso dos impostos. Aqui quem realiza é o contribuinte que vai ser proprietário de um imóvel urbano, é o contribuinte que vai ser proprietário de um veículo automotor e vai ocorrer incidência do IPVA. Todos os fatos ali nos impostos, quem faz é o contribuinte, é ele que ofere renda e aí vai ocorrer incidência do imposto de renda e várias outras situações, como a gente vai ver. A arrecadação do tributo ela pode ser vinculada, aí os recursos só podem ser utilizados com despesas determinadas, previstas, ou não vinculada, que os recursos vão poder ser utilizados para qualquer atividade da administração, que é o caso dos impostos. O Estado arrecada esses recursos do pagamento dos impostos e usa para custear as inúmeras atividades que são pertinentes aí ao Estado no seu dia a dia. Certo, pessoal? Encerramos a nossa aula por aqui. Na sequência, daremos continuidade ao conteúdo. Obrigada!